Olá pessoal, meu nome é Rubem, eu sou do canal Mosaico Alvinegro e a gente vai continuar falando sobre as demonstrações contábeis do Clube Atlético Mineiro, afirmando sempre que são aquelas que foram divulgadas pela web, não foram aquelas divulgadas pelo canal oficial do Galo, mas assim, se tiver alguma mudança, alguma alteração, a gente faz um outro vídeo esclarecendo esses eventos. Bom, vamos continuar falando de receita e despesa, das contas de resultado, chamado comumente de DRE. Vamos lá, inicialmente eu vou explicar aqui o critério que eu estou usando para analisar as demonstrações de resultado. Então eu vou mostrar rapidamente, assim, de maneira gráfica, como que a gente montou essa estrutura da demonstração de resultado, ok? Bom, vamos lá. Inicialmente, eu abri aqui um pouquinho mais para visualizar melhor, né? Inicialmente, nós pegamos as contas de despesa e receita normal que são apresentadas, né? E a gente retira dessas demonstrações as contas que a gente vai trabalhar à parte. Aqui, no caso, assim, logo depois disso, que a gente apura as receitas menos a despesa, eu tenho um lucro, ou no caso do Galo é um superávit, antes das despesas financeiras, depreciação e amortização, porque essas contas não afetam o caixa. Quando você faz uma depreciação, por exemplo, você compra um imóvel 30 anos, então você deprecia todo ano 1/30 avos, estou dando um exemplo aqui, 1/30 avos do valor que você adquiriu o imóvel. Então, assim, é como se você constituísse um fundo para comprar outro daqui a 30 anos. Basicamente é isso. Então, não afeta o caixa. O caixa afetou quando você comprou então, assim, nesse momento ele não afeta. Então, a gente elimina, né? Então, eu tenho lucro antes das despesas financeiras, né? Da depreciação, da amortização e dos impostos. No caso do Galo, ele não tem imposto, então, mas o nome é esse, é EBITDA, que é o jeito que o mercado, conhece o Lagir, né? Mas normalmente o pessoal, né, assim, mais chique aí, tal, gosta de falar EBITDA, né? Porque vem do inglês, né? De tax, interest e depreciation e amortization, né? Desculpa meu inglês aí. Bom, aí é o seguinte, logo depois eu adiciono, porque como ele diminuiu o resultado e não afetou meu caixa, eu adiciono esse valor, ok? Adiciono o resultado financeiro. Mas aqui, ó, antes aqui de adicionar o resultado financeiro, eu demonstrei qual que foi o resultado, ou seja, eu quero saber se o Galo, se o resultado do Galo tem caixa, tem poder suficiente para pagar os juros da dívida, ok? Bom, depois eu elimino, né, o efeito da compra de jogador, né? Como é do nosso item de imobilizado, eu não lancei outro imobilizado, tá? Eu estou partindo do pressuposto que o Galo não está investindo em imobilizado, só na compra de jogador, tá ok? E aí é o seguinte, então quer dizer, na compra de jogador, qual que é o investimento que o Galo está fazendo naquela conta que a gente demonstrou, fugiu da memória aqui agora, mas tudo bem, onde são contabilizados os jogadores, né? A aquisição dos jogadores. Intangível, né? Então é o seguinte, aí o mercado conhece esse investimento no imobilizado como CAPEX, ok? Depois eu tenho o pagamento, que normalmente é a movimentação do seu passivo de empréstimos, né? Então aí eu tenho essa movimentação. Eu coloquei aqui só empréstimo, porque a Receita Federal, teoricamente, a única coisa que vai ter lá é juros, mas os encargos eu já estou contabilizando. Então, teoricamente, não vai ter
né, nova dívida, nova movimentação nessa conta, entendeu? Então, assim, é só na conta de empréstimo mesmo, tá? E que foi no período. Feito todos esses ajustes, eu tenho qual que é o valor do caixa para aplicação, tá ok? No negócio, né, nas outras atividades do Galo. Bom, então vamos lá. Continuando aqui, então, eu vou tirar minha carinha aqui para dar mais espaço para visualização, tá? Vamos lá, gente. Então é o seguinte, eu tenho então finalmente o EBITDA, que é o resultado antes da amortização. Então eu tinha 22 mil, quer dizer, eu tive um resultado de 22 mil, um prejuízo de 46, que a gente já falou o impacto que teve, né? E eu tive, esse ano eu tive um prejuízo de 20 milhões, tá? Então, basicamente, assim, a gente já no vídeo anterior já colocou que o que aumentou foi a folha, né? Que não foi compensado pelo aumento das outras receitas, que principalmente receita de... Não, desculpa, que não foi compensado pela receita de esses 15 milhões aqui, ó, pelo resultado com a venda de atletas, tá? Então vamos continuar aqui. No outro vídeo a gente explicou isso, tá? Então eu tenho um resultado operacional, tá certo? Esse aqui é meu resultado antes do pagamento das despesas e receitas financeiras. Bom, então esse ano, nesse período aqui, eu tenho a separação de receita financeira, dos encargos financeiros sobre financiamento e juros pagos sobre antecipação de receita. Tá? O que aconteceu? Basicamente, pelo que eu entendo, assim, que possa ser essa conta, eu tenho direito a antecipar minha receita eu tenho uma receita que eu vou receber lá em novembro, sei lá. Aí eu falo assim, não, eu quero receber essa receita agora, né, em janeiro. Aí provavelmente a empresa de TV e tal, né, ela fala assim, não, então tá, eu pago agora, mas eu quero um deságio. Então o deságio é contabilizado aqui, ok? Então é o seguinte, veja bem, vamos lá. Vamos ter em mente, gente, o resultado contra o resultado do mercado financeiro, tá? Então olha só, em 2013 eu tinha 21 milhões antes da minha despesa com juros, né? Juros do mercado financeiro. Depois eu tive um resultado financeiro de 17 milhões negativos. E assim vai, de maneira que eu tenho mesmo resultado financeiro esse ano de 15 milhões. Eu queria salientar uma coisa. Eu tenho 37 milhões aqui de despesa financeira, que está na média, tem 33 milhões e tal, tá? E uma coisa assim que me surpreendeu, porque a gente pode falar mal e tal, pode cobrar da diretoria, mas uma coisa parece que o pessoal está tendo melhor. Você vê que em 2018 nós tivemos 40 milhões de receita financeira, né? Tivemos que superou as despesas, tá certo? Gente, isso significa o seguinte, isso é fruto de uma boa gestão de caixa. E é uma coisa que a gente tem que levar em consideração na hora de avaliar, entendeu? Então é o seguinte, veja bem, eu tenho 22 milhões negativo contra 15 negativo que foi aqui esse ano, tá certo? Na verdade, assim, como eu já havia falado quando a questão do Diamond, os juros que a gente paga para o mercado financeiro e para os aplicadores, ele não é o bicho-papão que o pessoal está pregando aí, não. Entendeu? Porque você vê que, por exemplo, em 2018, ele não teve a menor influência, porque a gente teve um resultado positivo, tá? O que eu volto a dizer, o problema do Galo ainda está na gestão de futebol. E que talvez, assim, eu acho interessante você ter um técnico que fala, eu vou trabalhar com 20 e poucos jogadores, né?
Ao passo que muitos técnicos trabalham com 36. Aí você fala assim, pô, mas você paga caro para esse técnico? Pô, mas é um técnico que menos 10 jogadores paga o salário dele, teoricamente, entendeu? Então, assim, a gente tem que ver os dois lados da questão, né? O problema do Galo hoje é gestão de futebol. Para mim, analisando os números aqui, está bem claro. E vamos continuar aqui então. Bom, logo depois disso eu tenho outras despesas financeiras. Esse aqui, gente, esse aqui é o calo que a gente tem, tá? O calo que a gente tem não é dívida com o mercado, o calo que a gente tem é dívida com a Receita Federal. Porque essa daqui não tem jeito de você ficar livre dela. Essa aqui você não pode, a não ser que você pague. Entendeu? Então você vê que, engraçado, que teve uma variação de 16 milhões, talvez problema de apropriação, tá? de receita, né? De despesa, né? O critério de apropriação, não sei. Né? Então, esse daqui aqui é o problema, entendeu? Então, assim, a gente continua aqui. O resultado financeiro, 45 milhões negativo em 2013, 57, 40, 48 negativo, 32 negativo esse ano. Considerando que nós tivemos 15 milhões negativo para o mercado financeiro e 16 milhões de outras despesas, inclusive com relação à variação da Selic. Bom, eu tive aqui duas receitas, que foi o seguinte: imagina o seguinte, eu tenho um passivo registrado de 100 mil, por exemplo. Aí o governo lança um programa para pagamento, né, dando desconto dos juros e da multa. Então, se você tem, imagine, você tem lá 100 de passivo e o governo fala assim, não, eu te dou um desconto de maneira que você vai pagar só 80, tá? Esses 20 você reverte para a Receita porque você fez uma apropriação lá atrás, né, desses encargos. Então, essa reversão foi de 78 e 26, ok? Tá. Aí é o seguinte, eu tenho, depois do resultado financeiro, eu tenho o CAPEX, que é novas contratações, né? São jogadores novos e formação de jogadores, tá? Então eu tive 34, 33, 20, 62, 38, 68 e 67, tá? Então é o seguinte, depois do CAPEX, então, como eu já havia falado, a gente não tem muito o que comentar. O Galo realmente contratou, bem ou mal, muita gente aí, mas é isso aí, está contratado, essa conta que demonstra isso tudo, tá? Depois disso eu tenho a variação do endividamento. Eu tenho novos empréstimos, que em 2013 foi 124 e amortizou 112. Então eu tenho 12 milhões líquidos, ou seja, entrou no caixa 12 milhões, tá? Aqui saiu do caixa 15 milhões a mais, ou seja, eu paguei mais do que eu recebi. E está sempre tendo entrada do caixa. Tá vendo, gente? Essa entrada aqui é que ajuda a compensar, tá? As perdas até então. De maneira que eu tenho um caixa livre do exercício de 46 milhões, tá vendo? Como que eu tive perda de caixa durante todo o período, tá certo? E 63 milhões. Eu falei lá que a gente precisaria de 48, né? Mais ou menos assim, de receita líquida, né? Mas a gente precisa estabilizar em 40 e em 63 milhões, tá? Aqui tá dando que 13. Bom, esse número aqui, eu fiz uma média aqui, mas esses 13 não é a média, eu devo ter tido algum problema de soma aqui. Mas enfim, são 63 milhões que faltou no caixa do Galo em 2019, tá? Então é o seguinte, mantido, não sei se a gente vai conseguir manter essa questão
custo com atletas negociado ou custo com atleta dispensado, né? Talvez esse ano seja maior porque a gente está dispensando alguns jogadores, né? Então, quer dizer, 2020 e com essa loucura toda, com a queda de receita, então eu penso que 2020 vai ser um ano atípico. Mas assim, eu fiz essa demonstração para mostrar para vocês que a despesa financeira, né, o resultado financeiro, na verdade, a gente não pode olhar só a despesa, né? Olha, é igual aquela história, né, do cara que fala, nossa, mas o cara ganha uma grana preta e tal, né? Ganha um maior dinheirão com esse negócio aí e tal, mas nunca leva em consideração o gasto que ele tem. Então é o seguinte, gente, não adianta a gente visualizar somente a despesa, tá? Nós temos que visualizar o resultado. E o resultado financeiro não impacta bem. O que está precisando acontecer no Galo é resultado de futebol, resultado operacional. É esse valor aqui, ó. É esse valor aqui fechar, né? Fechar melhor, entendeu? Porque se você fechou, por exemplo, vinha em 32, a média é 40, se você fecha em 5, obviamente você vai ter uma necessidade de caixa com terceiros muito grande, né? Então, galera, é isso aí, né? Eu encerro aqui a parte do resultado, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, você dá um like. Eu me coloco à disposição para qualquer dúvida, para qualquer esclarecimento adicional, né? Compartilhe o vídeo com seus amigos, dá um like e a gente vai debatendo esse tema aí. A gente ainda continua falando, de eu fazer alguns gráficos sobre o resultado, fazendo algumas comparações, né, e algumas projeções, e a gente continua falando do passivo e tal, né? Então, gente, é isso aí, beleza? Se você gostou, dá um like e tamo junto. Um abraço!